procedimento médico, e o André Luiz, que está em viagem. Recording in progress. A ata da reunião anterior foi apresentada e disponibilizada a todos vocês, e eu queria a apreciação dos senhores. Caso aprovem a ata que foi enviada, que vocês mantenham como estão. E se porventura tiver alguma observação, que vocês as façam neste momento. Como não houve nenhuma observação, nós declaramos ela aprovada. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que essa reunião está sendo gravada e será armazenada pela FIEG e será divulgada pelos canais de comunicação do sistema FIEG oficial. Caso alguém se oponha à gravação, que se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, entenderei que todos estão de acordo. Todos estando de acordo, devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, secretário Célio. Agora aqui nós vamos passar aqui para a nossa superintendência do SESI, diretoria do SENAI. O doutor Paulo Vargas está acompanhando o pessoal, que, aliás, eu queria dizer para vocês, nós fizemos uma inauguração, vários companheiros nossos estiveram hoje de manhã, lá do centro de treinamento da John Deere. Foi um centro de treinamento. Ô, Luizinho, você não foi na inauguração? Presta atenção, por favor, vamos lá. Não, tem que separar esse povo de Anápolis. Não tem jeito de deixar tudo junto, não. Não para. Teve a inauguração do centro de treinamento da John Deere, um centro de treinamento espetacular, né? Quem esteve lá viu, são 5 mil metros quadrados, são 50 milhões de investimento entre nós e a John Deere, que é lá no Senai da Vila Canaã. Isso aí nós vamos esprear ele para todo o estado, também treinando nas nossas unidades. É fabuloso o que está se fazendo isso. Eu acho que esses alunos nossos de robótica, principalmente, que estão sendo treinados nas nossas escolas, nas diversas escolas, aí no Sudoeste, todo lugar que nós temos escola, Nápoles, eles vão trabalhar muito com essas máquinas. Nós estamos fazendo esse pessoal entender que eles têm que buscar esse pessoal, Nilo, porque é uma máquina diferenciada que exige, e essa molecada sabe mexer nisso daí. Então, professor Bonato, falando em torneio de robótica, diga para nós aí, se quiser falar mais alguma coisa do centro de treinamento, senão o seu tempo está correndo. Tá bom, obrigado, presidente. Boa tarde ao presidente Sandro e todos os demais presentes aqui e que acompanham também pela rede, né? Presidente, esta tarde é uma tarde de reconhecimento, né? É importante a gente reconhecer aqueles que no dia a dia interagem conosco, especialmente na educação, e ajudam, né, a elevar a marca, a elevar o conceito do SESI e do SENAI na questão da educação básica e educação profissional. A gente queria começar aqui, presidente, chamando a Ana Caroline Mariano. Ela é uma aluna que estuda na escola do Jardim Planalto, está na 2ª série do ensino médio. E no último final de semana nós estivemos participando da competição nacional de robótica e ela foi eleita como Jeans Leader. Na verdade, é a jovem liderança. Durante todo o torneio, todos os alunos que são competidores, e Goiás participou da competição nacional com uma delegação de 200 entre profissionais do SESI e SENAI e mais alunos competidores, e ela foi eleita como a jovem liderança de toda a competição de robótica. Então está aqui a Ana Caroline, ela tem 16 anos de idade, e a gente convida o presidente a entregar uma placa de reconhecimento junto com o professor Rogério, está aqui o professor Rogério, que é o nosso diretor do Jardim Planalto. Verdadeiramente uma jovem liderança nacional na robótica. Parabéns, muito bom, muito bom. Aí, diretor, vamos virar aqui para tirar a fotografia. Aí, parabéns, viu? Muito bom. A gente recebeu lá uma dúzia de premiações durante a competição nacional, mas nos orgulha demais. Premiação conseguida aqui pelo time Infinity da Vila Canaã, que sagrou-se vencedora na Aliança, né? E vão representar agora Goiás no mês que vem, Brasil, na verdade, no mês que vem, na competição internacional em Houston. Então, esse é o time da Vila Canaã, dirigido aqui
pela nossa diretora, a Raqueline, os nossos professores, o Bruno e a Diana. O Bruno, inclusive, vai falar uns minutinhos sobre essa competição. E esse é o time vencedor da categoria FRC Nacional. Tudo bem. Então eles vão para Houston, nos Estados Unidos, trazer o troféu dos americanos lá, gente. Vocês dão um golpe neles lá. Ok. Vamos aqui para chamar, para representar. Os alunos já receberam, só para adiantar a reunião aqui. Parabéns a todos vocês. Nós queremos, então, chamar aqui para serem homenageados os nossos técnicos, o professor Bruno e a professora Diana, e a nossa Raqueline, que é a diretora da unidade. Por favor. Você vai entregar. Bruno, o Debraí vai entregar para você. Aqui, ó. Fica aqui de lado. Aqui assim, ó. De lado. Aqui assim, ó. Olha lá, vira para lá. Assim, ó. A fotografia lá, ó. Aí. Tudo bem. Você vai entregar para Diana, vem cá, Diana. Faz da mesma forma aí. Tem até medo. Dá 4 para a moça. E a nossa Raqueline, que vai ser entregue pelo nosso presidente Pedro. Ah, muito obrigado. Aí, Pedro. Não, Pedro, nós estamos sempre juntos. Está aqui, ó. Espera um pouquinho. Parabéns, professora Raqueline. Muito bem. Parabéns, então, ao nosso SESI Vilacanã, nosso SESI Planalto. Agradeço aí. É isso, né? Encerramos? A gente tem uma fala rapidinho do professor Bruno, presidente, professor Bruno, para compartilhar essa experiência toda aí. Lógico, aqui, Bruno, o microfone aqui. Ó. Pode ser aqui, é o meu aqui. Ó. Cadê aquele robozão que vocês estavam andando com ele por aí? Eu vi o bichinho chegar e não andou. Traz ele. Pode ser. Pode pilotando. Pode pilotar. Eu sou o professor Bruno, né, técnico de robótica, né, da Infinity BR. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, né, essa ocasião e também a questão aí dos nossos patrocínios, né, que foi o SESI mesmo investiu muito dinheiro na nossa equipe essa temporada. Não é à toa que nós conseguimos um bom resultado devido a muito patrocínio mesmo que ele forneceu. Então, a gente conseguiu, dessa vez, conseguir uma premiação muito boa, né, que é justamente nós conseguimos aí ser aliança campeã do torneio, né, e dando oportunidade aí para nós irmos, né, ir para Houston, né. O nosso torneio, né, o tema do nosso torneio desse ano é justamente a questão da arte, né? Ou seja, então nós temos a nossa arena compostas aí por músicos, né, que são os nossos jogadores humanos, os nossos jogadores, no qual o nosso objetivo é coletar a nossa nota, né, que o objetivo é a nossa nota musical, que é justamente essa nota, né? Então a gente coleta ela do chão, né, e a gente vai lançando no alto-falante e no amplificador, porque como é arte, né, então a gente coloca no amplificador para amplificar a nota, né? E assim que a gente segue o nosso torneio e no final da partida a gente escala, né? Ou seja, então a gente sobe, então a gente consegue escalar numa corrente, né? Que é justamente no palco, né? Justamente por essa questão aí da música, né? Mas no mais é isso, né? Eu gostaria muito agora, vamos lá, vamos lá, pega o controlinho, vamos demonstrar aqui. Lança a nota um pouquinho devagar, por favor, tá? Lança joga ela lá no meio e coleta para nós, por favor. Esses são os nossos pilotos, né, que comandou. Opa, não preocupa não. Pode jogar. Só do bumper só. É porque aqui a gente tá andando no chão duro, né? O chão lá é macio, tá? Aí vibra muito e bambeia o parafuso do que prende o bumper. Vira pra lá. Vira lá e lança.
Lembrando que aqui nós estamos lançando bem devagarzinho, né? Porque ele vai bem alto, né? E no final do jogo, a gente escala, sobe, isso, sobe, por favor, o climber, isso. E aí o objetivo é a gente subir em cima do palco, né, ou seja, da corrente, justamente por isso que ele tem até um rasguinho aqui proposital. Por quê? Porque quando ele sobe, ele trava o robô naquela posição. Isso deixando, né, os outros robôs pendurarem também, porque pontua mais se subir na mesma corrente. A programação, nós trabalhamos programação em Java, tá? Nós podemos trabalhar também em outras linguagens de programação, porém nós optamos por Java, mas podemos trabalhar com C++, LabVIEW, podemos trabalhar... Porque assim, o nosso robô aqui, literalmente, ele é um robô bem industrial, tá? E é a categoria, né, da FRC, que é a First Robot Competition, que é justamente, nós trabalhamos, inclusive, o que comanda o nosso robô hoje é um equipamento da NI, né, National Instruments, né, que é conhecido bastante aí nas indústrias, né? E a gente tem várias opções de linguagem aí, o bom é que a gente vai desenvolvendo o nosso aluno, né, preparando aí para trabalhar com equipamento industrial. Tá? Ok. Obrigado, professor Bruno. Obrigado a toda a equipe. Parabéns. Fazemos votos que vocês possam trazer um bom resultado aí para nós. Alguma coisa. Vamos abrir o presente? Se Deus quiser. Obrigado. Tempo do Pedro. Vocês viajam no dia 17, né? A competição é dia 17. Vocês viajam antes, 15? Nós somos que nem corintianos. Que dia? Amanhã? Essa camiseta é do time de vôlei, inclusive tem jogo amanhã na Vila Canaã, do time de vôlei. Vocês observaram, está sendo campeão. Todos convidados para amanhã assistir lá na Vila Canaã. Muito obrigado a todos vocês, gente. Vão com Deus. Um abraço a vocês. Tchau. Quando que é que vão ir para Rio? Abril, né? A viagem é 14 ou 15 e a competição começa dia 17 de abril. Ah, muito bem. Vão com Deus. Até dia 20, né? 17 a 20 de abril a competição em Houston. Ok. Quem são os homens de força aí? Nós temos uma conselheira nossa do Senai, que ela foi uma boa conselheira durante vários períodos, que é a Sebastiana. A Sebastiana ela ainda não chegou para a gente poder entregar a nossa placa para ela, mas, professor Bonato, o senhor tem mais alguma coisa? Não, né? presidente, só agradecer a todos aí, obrigado. Isso. Nós também, então, agora queríamos passar a palavra para o IEL, o superintendente do IEL. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, presidente, boa tarde a todos, senhores e senhoras. Rapidamente, nossa pauta aqui, presidente, é para falar um pouquinho sobre o nosso núcleo de carreiras. Estamos aqui com o Dadson, que é uma pessoa que está compondo a nossa equipe a partir desse ano. Ele está na gerência da Tarciana e ele é o nosso head de carreiras, né, Dadson? A ideia aqui, presidente e demais senhores e senhoras, é apresentar um pouquinho daquela proposta que nós acertamos com o senhor, inclusive com o diretor Flávio, de trazer um produto que tivesse, presidente Pedro, esse acompanhamento do jovem, né, numa formação de carreira. Então, nós temos 3 produtos já desenhados, Dadson. É um programa do estagiário modelo, programa de trainee, e o Hub de Carreira SESI-Senai, presidente Sandro. Isso é uma encomenda do senhor, inclusive, para que a gente possa colocar mais alunos do SESI e do Senai, mais especificamente do SESI, nas nossas indústrias. Na verdade, no nosso mercado de trabalho. Vou passar para o Dadson, não vou apresentar, ele faz a apresentação dele, e a gente dá sequência aí. Obrigado. Olá, boa tarde. Vim de Recursos Humanos, né? Fui da ABRH do Estado de Goiás, hoje eu também sou vice-presidente da ABRH Brasil, e eu estou no IEL há 2 meses, fez agora dia 10, e trouxemos, então, 3 novos produtos, um que é o núcleo de carreira, como o Humberto bem falou, para atendimento aos alunos do ensino médio do SESI e do Senai, e também de capacitação do Senai, e ele tem uma característica, né, de focar na empregabilidade e mais focado ainda na indústria. Esse trabalho já vem sendo feito pela equipe da Tarciana.
nas escolas. Nós escolhemos algumas escolas aqui da região metropolitana, as de Anápolis e uma de Rio Verde, que na próxima semana está sendo dado o start. Um novo produto também que foi, inclusive já está no mercado, que é o programa de trainee. Aqui, acho que não, aqui. Nós fechamos, inclusive, com o Grupo Saga, que faz aí o trainee desde 2007. É a primeira vez que eles vão terceirizar esse trabalho, fora do RH interno. Nós vamos contratar, são 15 pessoas para o programa trainee, que essas pessoas são recém-formados, sem experiência, para uma formação técnica e comportamental, tanto pela Saga na parte técnica, quanto a parte comportamental aqui com o IEL, em 3 bases de atuação, Goiânia, Brasília e Mato Grosso. Começamos esse trabalho na semana passada, de divulgação de vagas, fizemos uma parceria com uma instituição que vai aplicar também a prova no presencial, tanto em Goiás, quanto Brasília e no Mato Grosso. Esse é um novo programa, ele é um programa de 7 meses, sendo que a primeira é o recrutamento e seleção, e os outros 6 meses são de desenvolvimento. O desenvolvimento desde workshops, a mentoria individual e a formação dos mentores técnicos dentro da empresa. O Grupo Saga é o maior grupo de concessionário do Brasil, e desde 2007, voltando a reforçar, que tem esse programa, e é a primeira vez que é terceirizado e escolheu o IEL. Nós temos esse outro programa, que também acabei de dar notícia aqui para o nosso superintendente, que nós fechamos a primeira empresa, que é a Nutriex. Eles vão contratar tanto os nossos, contratar os nossos serviços para a seleção dos estagiários, alguns que eles já têm, inclusive, vai ser uma parte de desenvolvimento, mas ele passa a ser um cliente do IEL, que hoje não é, e também eles vão contratar o Programa Estagiário Modelo, que é um programa específico. Eu, como cliente, já contratei esse programa no passado e deu muito certo na empresa MPL, e ele tem um diferencial que é acelerar o desenvolvimento do jovem, do estagiário na empresa, com foco na empregabilidade, na efetividade e no desenvolvimento mais técnico e comportamental. Ele tem parece um pouco um programa trainee, só que ele tem um foco no status, não de job rotation, mas onde ele já está, que é o diferencial. Então, o primeiro cliente passa a ser aqui a Nutriex com esse tipo de programa. E aqui já foi dito, do Hub de Carreira, que a inserção aí é que a gente tenha 100% daqueles jovens que têm o interesse da empregabilidade, que sejam direcionados para o mercado de trabalho, focados sempre na indústria. E desenvolvendo tanto a parte hard como soft skills. E é isso aí. Eu sou o Head de Educação e Carreira do IEL, Tarciana, nossa gerente de desenvolvimento profissional do IEL Goiás, que está ali. E fico aí à disposição para qualquer dúvida ou sugestões. Bem, nós fizemos isso daqui, que nós estamos vendo que é um desperdício a quantidade de aluno que nós formamos, treinamos, investimos com o dinheiro da indústria, bons alunos que prestam aí um ANEM, eu não chamo nem de ENEM, eu falo ANEM que presta, acabam pegando um curso que às vezes eles não têm dinheiro para entrar numa faculdade, entram numa faculdade pública, num curso ruim, e você perde, às vezes, um menino craque desse que fez robótica, fez isso, fez aquilo. Então, nós queremos ir encarreirando o menino desde que ele está nas nossas escolas, e as indústrias têm que também buscar isso daí. Então, nós queremos ir fazendo isso daí, que vai na construção civil, vai na indústria metalúrgica, vai em todas as indústrias, para que vocês possam buscar os meninos prontos, já com cursos bem treinados, prontos para o estágio, para que a gente possa aproveitar toda essa mão de obra que a gente treina com muita força, né, Pedro? Então, nós queremos que os alunos que passem nas nossas escolas tenham um grau de empregabilidade bom. Nós não podemos deixar um menino que estuda no SESI aí 12 anos, aprende tudo, a gente faz um investimento enorme em educação e ele vai para o mercado. Ou nem para o mercado não vai, fica solto aí. Então, nós estamos aí buscando, desde professores para as nossas escolas, que nós já estamos encarreirando também dentro desse coisa, mas procurando estagiários, isso é colocação. E as empresas têm que aproveitar isso, têm que buscar lá dentro, têm que começar a estar perto. Então, nós estamos vendo que empresas que fazem, como a Saga, que faz esse programa de trainee, e muitas outras,
Você tem a Brain Pharma lá também, que faz um programa de trainee grande. Você tem várias empresas grandes. O GR também faz, né, GR? Então, nós temos muitas empresas grandes que fazem esse processo e que tem um aproveitamento muito grande. 70%, mais de 70% dos nossos alunos que passam pelo IEL, que fazem estágios pelo IEL nas empresas, são contratados. Mais de 70%. Não é 80% ou 90%, porque tem muitos que não têm o interesse, muda de cidade, faz alguma coisa. Mas mais de 70% são contratados. Então, é uma mão de obra qualificada, pronta, barata e que tem que ser utilizada. Então, é isso daí, Humberto. Quer falar mais um pouquinho? Só complementando, presidente. Primeiro, agradecer a oportunidade de dizer o seguinte. O estágio, a gente tem um desafio grande aqui, que é colocar os estagiários, principalmente do médio do SESI, doutora Sebastiana. O que acontece? No primeiro levantamento que nós fizemos, presidente, nós tínhamos uma base de 14 mil alunos em campo, 70 só que eram alunos do médio do SESI e só 3 estavam na indústria, só 3. Então, o nosso desafio para essa questão do aluno do SESI é que as empresas possam também abrir oportunidades para o aluno do médio do SESI. Claro, né, professor Bonato, nós temos o aluno também do Senai, só que o Senai já é mais vocacionado, já está fazendo um curso mais técnico. Mas o grande desafio que a gente colocaria para vocês, colocaria a equipe, inclusive, à disposição aqui, para poder fazer a agenda com os seus sindicatos, com as suas executivas, com as suas empresas, e esclarecer esse programa e, como eu falei, oportunizar, GR, que também alunos do SESI possam fazer estágio nessa nova modalidade. Obrigado, presidente. Isso, que nós queremos cada vez mais colocar gente pronta para vocês, mas tem que buscar. Olha que números impressionantes de ruim. Olha quanto dinheiro nós estamos gastando nisso daí. Quanto dinheiro nós estamos investindo e nós não estamos conseguindo colocar essa mão de obra para dentro. Pode ser que depois ele volte para a indústria, mas ele não sai da nossa escola e vai trabalhar numa indústria. Ele deveria o quê? Fazer o estágio lá, depois ser contratado e vai embora. 70% que vão são contratados. Mas a gente pega muito mais alunos de fora do que da própria instituição e na indústria. Pois não, Tarciana? Presidente Sandro, boa tarde, presidentes. E nós temos visitado as escolas e impressionante o número de estudantes que têm se interessado para as vagas nas indústrias. Temos conversado com eles e eles têm se impressionado com as oportunidades. Estamos visitando algumas indústrias e as indústrias também não estavam sabendo que os alunos do SESI poderiam estar lá dentro. Então, eu acho que a gente precisa estar mais próximo, a indústria precisa saber que esse aluno pode estar lá dentro, em algumas áreas, né, como P&D, logística e muitas outras, e os alunos também estão ficando encantados por poder saber que pode estar lá dentro. Então, vamos conversar mais, podem abrir as portas para nós aqui, consultores, conversar com os seus gestores de RH para saber que locais eles podem estar. Tá, ok? Estamos à disposição para fazer esse mapeamento e auxiliá-los nessa inserção desses estudantes. Eles estão com sangue nos olhos para poder ter essa oportunidade. Contem com o nosso apoio. Obrigada. Importantíssimo, importantíssimo nós divulgarmos isso. A maioria das empresas não sabem isso. E essa garotada está preparada para isso. Eu pedi que no programa que nós estamos fazendo aí junto com o pessoal da John Deere, junto com o pessoal também da FAEG, que insira vocês do IEL também, né, professor Bonato? Também o IEL, que a gente possa inserir eles para essas operações dessas máquinas, esse negócio todo, essa meninada tem que entrar. Nós temos que pegar e já encaminhá-los para isso, entende? Para eles fazerem esse estágio e tal. O cara fica pegando um Zé Mané lá qualquer para operar uma máquina dessa. Tem um menino que sabe operar isso daí de trás para frente. Pois não, Pedro? Aperta aí, segura até ficar verde, até ficar com a cor do Goiás. Aí, ó, não dá certo a mão. Presidente, eu não me contive, porque na nossa gestão, que foi de 2010 a 2018, realmente nós tivemos uma felicidade de que, com toda a equipe do Sistema FIEG, realizar o que nós realizamos. Mas uma das coisas que eu fico emocionado, o nosso IEL estava na UTI quando nós assumimos a presidência. Na UTI. Ia realmente acabar. E eu pensei, gente, uma coisa tão importante dessa, deixar acabar. Felizmente, eu tive a ideia, até a sugestão também, até do Paulo Wagner também, trazer o Humberto, que estava saindo do Sebrae. Chamei o Humberto, Humberto, aqui na federação tem um desafio muito grande. E eu quero enfrentar esse desafio e a gente não deixar que aconteça o que está
previsto para acontecer. Nós temos que renascer o IEL. Né, Humberto? Falei assim, ó, e vamos ombrear. Eu e você, isso aqui. Vamos levantar esse IEL. Felizmente, graças a Deus e graças ao empenho de toda a equipe do IEL, nós fizemos renascer esse IEL, e hoje essa instituição fantástica que o sistema tem. Então, Humberto, mais uma vez, te agradecer por ter ombreado comigo esse desafio e parabenizar você por estar conduzindo tão bem e toda a equipe, essa equipe maravilhosa do IEL. Então, foi fantástico. O IEL, que estava desaparecendo, quando nós fomos fazer aquele prédio ali, participou, inclusive, lá acho que um quarto dos recursos, uma instituição que estava zerada. Então, mais uma vez, parabéns ao IEL, a você, Humberto, e toda a equipe maravilhosa que desempenha. Uma coisa importantíssima para a formação profissional de nossos trabalhadores. Tá? Parabéns. Fico emocionado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Muito bem, Pedro. Muito bom. Realmente foi uma sacada importante. O IEL vem crescendo passo a passo. O IEL, como você disse, tirou da UTI. Hoje o IEL é o primeiro nacional. Nós somos o cabeça da esquadra lá. E esse trabalho que você buscou, o Humberto trouxe, e que vem sendo desenvolvido, o professor Hélio Naves também ajudou, o Flávio agora tem dado uma outra força como diretor também. Um instituto que está crescendo, é por isso que nós queremos fazer o aproveitamento, usando o IEL, quero integrar o IEL cada vez mais com o SESI, com o SENAI, para nós aproveitarmos esse manancial que nós temos aí. A gente fica pegando estagiário de fora, quando nós temos aqui milhares ficando prontos todos os anos. Então, Pedro, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Bem, nós vamos aqui, então, fazer uma homenagem à nossa querida Sebastiana. Sebastiana é uma pessoa que foi nossa conselheira. Foi uns 10 anos que foi conselheira aqui? Por aí. Então, vem sendo renovado. Então, Sebastiana, nós queremos te entregar outro. Vem cá, Pedro. Vamos entregar para a nossa Sebastiana aqui. Ali o texto diz, ó, Sistema FIEG, orgulhosamente, presta-lhe justa homenagem, em reconhecimento e agradecimento por sua inestimável colaboração em prol do desenvolvimento da indústria goiana, como integrante dos Conselhos Regionais do SESI e SENAI Goiás, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, ao longo dos últimos 10 anos. Sua participação ativa, o interesse e a dedicação incansável em ambos os colegiados foram verdadeiramente notáveis. Valorizamos imensamente o papel desempenhado no fortalecimento do prestígio e da relevância do SESI e do SENAI junto ao setor industrial e à comunidade dos trabalhadores. Sebastião, tenha toda a nossa alegria, nosso reconhecimento. Você ajudou muito aí desde o mandato do Pedro, no meu mandato, a direção aí das linhas do SESI e do SENAI, ajudou nessa questão de relações de emprego e uma série de coisas importantes. Por isso, nós queremos te entregar essa placa hoje, como reconhecimento à sua atuação aqui, como conselheira. Boa tarde a todos. Foi uma honra e continua sendo uma honra ter participado dos conselhos na gestão do Pedro. E o que ele falou é verdade. Ele chegou numa fase difícil aqui, né? Conseguiu levantar, e o conselho sempre juntos, e o seu trabalho foi excelente, Pedro. Foi excelente. O Sandro entrou, continuei no conselho, e levo comigo toda a gratidão por ver o que a FIEG faz, o Sistema S faz, o SENAI, eu fico tão emocionada, gente. O SESI e o SENAI fazem em prol dos trabalhadores, dos empregadores. Ele atua na vida de todo mundo, faz bem demais para a sociedade. E quando a gente estava lá no conselho, aprovando aquele monte de coisas, as propostas que eles estavam colocando, eu me emocionava. Eu sempre falava isso para o Pedro. Pedro, eu não canso de elogiar vocês aqui pelo trabalho. É uma gestão sem defeitos, é uma gestão que procura ajudar todos.
A dedicação de todos é tão comovente que a gente não sabe nem como transmitir isso para todos. Eu gostaria que toda a sociedade conhecesse o trabalho que a FIEG faz, que o SESI faz, que o SENAI faz, através de toda a equipe. São pessoas dedicadas demais, são pessoas que pensam no próximo, são pessoas que pensam na indústria, são pessoas que pensam no trabalho. E o Sandro, o entusiasta da educação, né? Eu até aprendi o hino da indústria, porque a gente cantava ele sempre. Então, se vocês falarem assim, canta o hino da indústria, eu canto o hino da indústria, porque eu aprendi. E tenho orgulho disso, gente. E fico agradecida demais e levo essa honra comigo. Tá? Muito obrigada pela consideração, pelo apreço e pelo reconhecimento. Muito bem. Tá? Muito obrigado. Presidente Sandro, eu estou à distância, presidente Sandro. Eu estou à distância, mas eu quero parabenizar a doutora Sebastiana, dizer que tenho uma gratidão por ela muito grande e dizer que a senhora faz falta, viu? Eu sei, tem a renovação, mas a senhora faz muita falta. Eu quero agradecer, a senhora sempre foi uma professora nossa e muito aliada com as nossas angústias até. Muito obrigado, doutora Sebastiana. Que Deus acompanhe a senhora sempre e lhe dê as bênçãos. Está agradecendo você aqui, Emílio. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Sebastiana. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigada, viu? Fazer uma foto, vocês três? Pessoal, eu queria aproveitar aqui que o tempo que está escasso, apresentar a justificativa do Marley, que ele tem compromisso na empresa. O Leandro Estival, ele, aniversariante, operou o joelho, não pôde estar aqui presente. O Eribaldo Egídio tem uma reunião com o deputado Bruno Peixoto, por isso não teve tempo de participar dessa reunião. Tá ok? Justificativa que me enviaram agora de última hora. Muito bem. Nós agora vamos transformar a reunião de diretoria, será transformada em reunião do Conselho de Representantes, conforme edital publicado no dia 26 de fevereiro do Jornal Popular, nos classificados na página 25. Então, nós teremos aí a apresentação do relatório das atividades, que o Lêner vai fazer, e depois seguimos para as apresentações. Pode ser resumido. Vamos lá, presidente. Não, bem objetivo. Pessoal, eu só queria, antes de presidente, só para reforçar uma fala do senhor Eduardo Zuppani, quando ele diz a relação das leis complementares. A gente teve na semana passada com o senador Vanderlan e ele reiterou a importância da articulação na Câmara dos Deputados, uma vez que a Câmara dos Deputados vai ser a casa iniciadora e o Senado apenas a casa revisora. Então é importante que a gente leve as demandas para os deputados para a gente poder trabalhar as leis complementares. Senhores, rapidamente, o nosso relatório de atividades 2023... a gente tem alguns dados aqui rapidamente. Em termos da presidência, foram realizados 57 almoços, 30 reuniões como presidente do Comim, 480 atendimentos que foram realizados no gabinete, participação em quase 80 reuniões e mais de 100 entrevistas realizadas pela presidência. A 6ª Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem teve 1.480 ações protocoladas, 452 audiências realizadas, 412 acordos realizados, valores negociados, quase 50 milhões de reais valores negociados, e aí um índice que para a gente é extremamente favorável, que quase 100% de acordos em relação às nossas audiências. No Centro Internacional de Negócios foram emitidos 784 certificados de origem, 257 declarações de processo produtivo, 99 declarações de livre venda, 2 capacitações empresariais para 8 empresas e 2 capacitações virtuais para 3 empresas. E aqui, pessoal, para esse ano de 2024, nós estamos trazendo uma inovação que são os cursos de EAD, que logo a gente vai trazer aqui para os senhores. Nós também tivemos o ACE, que completou 10 anos do ano passado, então quase 400 inscrições,
quase 100 rodadas de negócios entre 26 empresas fornecedoras e 7 empresas compradoras de diversos países. Aqui não são 26, são 96, tá errado o número aqui, perdão. Realização em parceria com a Apex, o Sebrae, a DHL e o Porto Seco. Realizamos 2 missões internacionais, aquelas missões institucionais da federação, que foi a missão ao Texas em maio e a missão Web Summit Lisboa em novembro. Na parte da gerência sindical tiveram vários cursos, mas eu queria salientar, destacar aqui, pessoal, com base no nosso convênio com o Sebrae, nós iniciamos a elaboração do plano de ação de 10 sindicatos. Trago aqui como exemplo o presidente Lino, recente que ele esteve acompanhando, mas são 10 sindicatos que já iniciaram e esse ano a gente quer completar com mais 10 até a gente chegar em 35. E o Acelera Indústria, que é um programa também por meio dos sindicatos, que já foi realizado com 50 indústrias, além de outros cursos e capacitações. Da parte dos conselhos temáticos, senhores, eu vou passar aqui brevemente, mas além das reuniões ordinárias, o que eu trago como grande destaque dos conselhos e câmaras setoriais é que nós realizamos o ano passado a elaboração do plano de ação para cada conselho. Então, pela primeira vez, os conselhos e câmaras setoriais têm um direcionamento, têm um objetivo. Esse ano nós vamos realizar do Condefesa, do Conselho de Assuntos Legislativos e da Câmara da Mineração. Mas cada conselho hoje tem objetivos claros a serem percorridos, e a ideia em 2024 é que esses objetivos se transformem em projetos e a gente possa dar início a cada um deles. Mas isso aqui depois vai ser repassado aos senhores, mas só para os senhores observarem que hoje cada conselho nosso tem um norte a ser percorrido. Rapidamente aqui, passando cada conselho, só para os senhores verem. Em termos de publicação, nós, por meio do Conselho de Infraestrutura, nós realizamos produzimos um relatório do setor de transporte. Esse ano nós vamos ter mais 2 relatórios, que é de saneamento e logística também. Em termos de alerta legislativo, nós acompanhamos na Assembleia Legislativa 170 projetos de lei, na Câmara de Goiânia 15 projetos de lei, e a ideia é que a gente possa, esse ano, trabalhar outras câmaras municipais, como Anápolis e Aparecida. E, principalmente, trago aqui como destaque a reforma tributária. Por meio da FIEG Solidária, senhores, eu queria só trazer alguns números aqui. Então, nós tivemos algumas ações estratégicas na FIEG Solidária, como o Dia das Mulheres, Dia da Alegria, Dia das Mães, Dia das Crianças. Nós atendemos, em 2023, 119 instituições, totalizando 3.651. Atendemos, em 2023, 21.940 pessoas, totalizando 109.530 pessoas. Foram atendidas em 2023 3.490 famílias, totalizando 180 famílias. E em 2023 foram doadas 71,46 toneladas, totalizando, desde sua existência, 614,56 toneladas de alimentos doados pela FIEG Mais Solidária. Senhores, resumidamente, tem muito trabalho que foi feito, mas pelo tempo a gente tentou pincelar algumas ações aqui mais estratégicas que foram desenvolvidas pela federação ao longo de 2023. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Lêner. Eu ponho em aprovação esse relatório de atividades aí da FIEG. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma observação, é a hora para discutir. Não tendo quem queira discutir, fala para votar. Quem concordar, permanece como se encontra. Aprovado. Apreciação do balanço patrimonial e demonstrativo de receitas e despesas relativo ao exercício de 23. O nosso Márcio Rezende. Vamos lá, Márcio. Rapidamente também. Boa tarde, senhores e senhoras. Vamos apresentar aqui o encerramento do exercício de 2023 da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Onde nós trouxemos um comparativo aqui entre 2022 com 2023, e aí destacamos aqui que a receita compulsória cresceu 4,30%, as receitas financeiras 56,47%, outras receitas correntes 11,83%, subvenções e auxílio 23,59%, e tivemos uma arrecadação aqui de alienações de bens inservíveis para a federação, que não houve comparativo em 2022, e arrecadamos R$ 94 mil. Dos 13.198 estimado, realizamos de 14.775, ou seja, um crescimento em relação a 2022 de 15,84%. Para as despesas, nós
pessoal em encargos, realizamos aqui 5,58 acima. Chegamos aqui nas despesas correntes, 99,94. E investimentos aqui em função da nossa usina fotovoltaica, quase R$400 mil. Dos 13,198, nós utilizamos 10,443. E isso representou 79,13% do realizado. Nosso resultado operacional, em dezembro de 22, 2,792, em dezembro de 23, 4,312. As suas variações, chegamos no final com superávit patrimonial, 2022, 2,511 e 2023, 4,324. Nosso caixa ou equivalente de caixa, saímos em dezembro de 2022 com 13,426, chegamos em dezembro de 2023 com 17,141. Isso, um crescimento de 3,715,180. Desnecessário, o Lêner falou que é sobre a FIEG Solidária, né? Eu me coloco à disposição para qualquer... Obrigado, Márcio, pela apresentação. Obrigado a todos os companheiros que puderam ajudar na FIEG Solidária, e a Thaís, que vem tocando esse assunto junto com a FIEG Jovem. É um trabalho bonito que é feito semanalmente, e estamos aí distribuindo e fazendo mexidas aí. Vamos tentar fazer um programa de recursos próprios também. E então é um trabalho que muitos aqui ajudam. Muito obrigado a todos vocês. Está em aprovação as contas da diretoria da... Eu só queria acrescentar, presidente, e pedir para ler aqui um trecho aqui do parecer da auditoria contratada. Vamos lá. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, em dezembro de 2023. Os resultados de suas operações, as mutações do seu patrimônio social e a origem e aplicações de seus recursos, correspondente ao exercício fim naquela data, de acordo com as práticas contábeis previstas pela legislação societária brasileira e legislação complementar aplicáveis às entidades com a mesma natureza da FIEG. Também tem, presidente, um parecer da o Conselho Fiscal, né, e que o conselheiro Pedro Alves vai ler. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Márcio. Senhor conselheiro. Positivo. Parecer. O Conselho Fiscal, cumprindo o que determina a seção 4, artigo 56, letra A, do Estatuto da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, reuniram-se na sede da entidade a fim de tomar conhecimento e opinar sobre o relatório do 4º trimestre e prestação de contas do exercício 2023. Considerando que, para sua elaboração, foram obedecidos os preceitos da legislação em vigor. Considerando o relatório da auditoria, datado dia 22 de janeiro de 2024, bem como as informações e esclarecimentos recebidos, o Conselho Fiscal examinou e acompanhou o movimento econômico-financeiro da Federação, bem como demonstrativos contábeis do 4º trimestre e prestação de contas do exercício de 2023, e concluiu que as contas estão representando adequadamente a posição patrimonial e financeira da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Goiânia, 22 de fevereiro de 2024. Assina eu, assino o presidente do Conselho, Otávio Lage, e o Silvio de Souza Naves. Eu quero fazer um comentário, presidente, se você me permite. Perante os presidentes dos sindicatos aqui, os demais diretores, eu quero parabenizar, presidente, a sua gestão, juntamente com essa diretoria, que exerce a função de equilibrar os recursos da Federação da Indústria. A gente observa que os resultados têm sido alvissareiros, né?
Aqui um superávit de 2003 estava previsto 2.511, foi para 4.324. O caixa, que era de 13 milhões, passou para 17 milhões então. Então, com isso aqui, presidente, demonstra a responsabilidade e a eficiência da sua diretoria, juntamente com você, de apresentar esse resultado. Então, a gente fica tranquilo que a federação está numa situação privilegiada, de equilíbrio das suas contas e com a tendência de cada vez melhorar mais. Parabéns, presidente, bem como toda a diretoria que comandou essa entidade até agora. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Márcio. E... Só um minutinho. Parabenizar o Marcinho e toda a equipe da contabilidade, que realmente faz um trabalho fantástico de tudo isso aqui. Intocável, tá? Parabéns. Obrigado, Pedro. Isso aí é o mérito de todos nós, de todos os conselheiros, de todos que fazem parte da nossa diretoria, do Conselho de Representantes, que ajudam a FIEG a crescer, a levar à frente. Nós temos feito aí uma série de eventos dentro disso daí, como as viagens internacionais, que é uma viagem de conhecimento importante também, que você também, viu, Pedro, precisa ser convidado, precisa ir nas nossas viagens internacionais. Olha, pode convidar, você tem direito a ir uma por ano. São 2, agora a próxima é Finlândia. Não, a Finlândia está em cima, não vai dar tempo. China, vamos para a China. Está convidado também, anualmente. E, além de todas as mexidas que nós temos feito aí com a federação, em defesa de interesses e outras coisas mais. Então, muito obrigado a toda a diretoria. Eu coloco aí em aprovação as contas da diretoria da FIEG, referente ao exercício 2023. Está em discussão. Não tendo quem queira discuti-lo, aprovação. Aprovado. Que, como ninguém se manifestou, se fica, ou melhor, quem concordar em aprovar, permanece como se encontra, aprovado. Obrigado a todos vocês. Nós temos aí, para encerrar a nossa reunião hoje, o André Galhardo, da nossa análise econômica. André, hoje o André, eu não sei se foi mancada nossa ou foi necessidade sua, mas está aqui a nossa... Estamos aqui para te escutar também. Vamos lá. Presidente, boa tarde para você, boa tarde a todos presentes. Prometo não tomar muito tempo de vocês, vou avançar na hora. Vou começar então aqui, vou projetar minha tela, só. Enquanto você projeta aí, eu quero só falar sobre o convite da agenda legislativa, que nós temos aí, vai ser lançada lá em Brasília, igual aos outros anos. Essa agenda legislativa vai ser no dia 18, dia 19 de março. Então, nós vamos entrar em contato para quem quiser, como eu, ano passado, arrumar o transporte, arrumar tudo aí. É interessante esse lançamento. Quem puder ir ou mandar alguém representando o sindicato, seria bom que todo o sindicato tivesse um representante, as câmaras também, os conselhos, pudessem mandar, porque atualiza sobre o que está sendo lançado lá. Então, nós vamos entrar em contato, mas é dia 19 de março de 24. Vamos lá, André. Vamos. Bem, então a gente tem os dados mais atuais aqui da economia, começando sempre nessa parte internacional. Eu trouxe a atualização daquele gráfico que eu mostrei na nossa última reunião, um aumento significativo no preço dos custos dos fretes internacionais, em função da necessidade dos operadores dos fretes logísticos desviarem do Canal Vermelho, do Mar Vermelho, do Canal de Suez. Isso acabou atrasando diversas rotas e fez com que o preço do container de 40 pés subisse significativamente. A boa notícia é que há um processo de reversão, os preços ainda estão muito mais altos do que estavam no final do ano passado, mas há uma tendência de convergência destes fretes, desse frete, para patamares menores. Eu decidi trazer esse gráfico que nós falamos na nossa última reunião. Falando especificamente de conjuntura internacional, conjuntura econômica internacional, a gente viu na sexta-feira passada que o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua muito forte. E isso o que significa, para os empresários de Goiás, para nós brasileiros, significa que dificilmente o Banco Central dos Estados Unidos iniciará os cortes no mês de maio, como nós prevíamos anteriormente. Esse primeiro corte deve acontecer no mês de junho ou no mês de julho.
Então, na passagem ali do primeiro para o segundo semestre, se tudo der certo, né, com a taxa de juros americana mais alta, esse processo de valorização da moeda brasileira, que a gente está esperando, né, que aconteça ao longo de 2024, ele deve acontecer de forma muito mais gradual, muito mais lenta do que a gente imaginava no final do ano passado. Então, o mercado de trabalho americano deve trazer movimentações no mercado cambial brasileiro e até impedir que o Copom faça um processo, um ciclo de cortes do tamanho que nós gostaríamos. Na Europa, a inflação, o problema lá, além dessa questão do frete marítimo, né, já tem impactos no nível de preço ao consumidor. A gente teve uma variação positiva de 0,6% no mês de fevereiro, e isso também deve impedir, né, que o Banco Central europeu, o Banco Central da zona do euro, diminua a sua taxa de juros. Na verdade, em resumo, dificilmente o Banco Central da Europa, o Banco Central da zona do euro, vai começar a cortar juros antes do Banco Central dos Estados Unidos. Isso significa, para quem precisa importar insumos em euro ou exportar para praças europeias, que a taxa de juros vai continuar elevada lá e, consequentemente, dificilmente a gente vai ver um processo de valorização do real em relação ao euro, como nós imaginávamos também no último trimestre de 2023. Então, essa taxa deve ficar elevada assim como deve ficar também elevada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu, eu sei que esse assunto já foi amplamente discutido, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado. O destaque fica por conta do desempenho muito fraco que nós vimos no segundo semestre do ano passado, né? Existia a possibilidade até de uma recessão técnica, né, porque a gente tinha crescido 0,1 no terceiro tri, e sempre que o IBGE publica os dados mais atuais, ele revisa os 3 trimestres anteriores, então poderia ter vindo negativo, e poderia ter havido uma revisão mais forte do penúltimo trimestre. Não aconteceu, ainda bem, do ponto de vista estatístico. O Brasil não entrou numa recessão técnica, o crescimento foi importante, foi um crescimento bom, mas chama atenção para essa perda de ritmo acentuada no segundo semestre de 2023. Desculpa. Então, além dessa questão do PIB, a gente já conhece alguns indicadores de 2024. A produção industrial, por exemplo, caiu 1,6% em janeiro, revertendo o crescimento de 1,6% que a gente tinha visto em dezembro do ano passado. A boa notícia é que, apesar dos impactos do El Niño, que trouxe quebra de safra, por exemplo, na soja, esses impactos têm sido menores do que a gente estimava, e isso já tem revertido, né, o processo de alta do IGPM, por exemplo. Os últimos 2 IGPMs publicados, o relativo ao mês de janeiro e o relativo ao mês de fevereiro, os dois mostraram uma deflação. E isso indica que a gente pode ter um cenário ainda mais benigno do ponto de vista de inflação aqui no Brasil. Vou falar disso no nosso último slide. Então, tem impacto tem impacto sim sobre as culturas, né, sobre a agropecuária brasileira, mas esses impactos foram menores do que a maioria dos analistas imaginavam. Sobretudo, quando a gente olha a oferta de alimentos em nível global. A gente teve uma quebra de safra no Brasil, que não foi uma quebra de safra tão relevante em termos agregados, mas nós tivemos boas safras nos Estados Unidos, boas safras em outros lugares que concorrem com a gente. Então, a perda do Brasil acabou sendo, de fato, absorvida pelo bom desempenho agropecuário de outras regiões. É por isso, inclusive, que o preço do milho e da soja não param de cair. Avançando, a gente recebeu com certa surpresa essa queda da produção industrial brasileira em janeiro. Isso porque os indicadores antecedentes sugeriam um novo crescimento. A gente esperava até um desempenho um pouco melhor da indústria brasileira no primeiro mês do ano, justamente porque, se você olhar o PMI, o índice de gerente de compras, o monitoramento que a Standard & Poor's faz, envia um questionário para os empresários industriais, e ele mostrou um aumento significativo no mês de janeiro. A gente teve
uma evolução muito favorável no mês de janeiro e no mês de fevereiro, esse dado aqui até fevereiro de 2024. Assim como o índice de confiança da FGV, né, uma empresa doméstica, também mostra uma evolução do índice de confiança do empresário industrial e mostra, na verdade, que é um movimento contínuo, né, de confiança. Então, o número realmente pegou a gente de surpresa, deve ter sido um número transitório, a indústria brasileira deve crescer mais em 2024 que em 2023. Bem, falando especificamente de Goiás, vou fazer a leitura aqui dos dados, só para não perder nenhum detalhe, apesar da queda da produção industrial brasileira como um todo, em Goiás, o volume de arrecadação da indústria, a gente ainda não conhece os dados regionalizados, eles saem essa semana. Né? Então, eu fui olhar a arrecadação dos impostos estaduais de Goiás. A gente teve um aumento de 10,2% em termos reais, ou seja, não é descontado os efeitos da inflação. Cresceu 10,2% em fevereiro em relação ao mês de janeiro, desculpe, em comparação com o mesmo mês do ano passado, 10,3%. E se eu olhar o bimestre, o comportamento do bimestre, só para a indústria, o ganho real foi de 7,4%. Então, o empresário industrial de Goiás pagou 7,4% a mais de impostos no primeiro bimestre de 2024, se nós compararmos com o primeiro bimestre de 2023. Isso sugere um ambiente mais favorável, mais benigno no processo da atividade produtora da indústria. Lembrando que esses aqui são dados da Fazenda Estadual de Goiás. Então, os indicadores antecedentes sugerem o crescimento da indústria manufatureira nos próximos meses, inclusive em âmbito nacional. Falando aqui de Goiás especificamente, com esses números de arrecadação, mas quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente espera uma retomada da atividade depois dessa queda no mês de janeiro. Esse comportamento das principais commodities que a gente observa, a gente tem quedas mensais, vamos olhar mais por mês, tá? A gente teve queda mensal da soja de 3%, já expliquei os motivos aqui, né? Um aumento, né? O milho está andando de lado ali, uma queda de 0,7%. O arroz caindo 4,5%, mesmo o arroz estava exposto às condições climáticas do sul do Brasil no ano passado, muito ruins. O algodão subiu 4,7%, trigo uma queda de 11%, açúcar uma queda de 10,4%, também essa aqui talvez a mais inesperada de todas. Esse movimento deve ser revertido ao longo das próximas semanas. E aí aumenta essa leitura relativa aos futuros, né? Então, 2,9% de aumento do boi gordo, uma queda de 0,5% do petróleo, está caindo forte nessas últimas horas. Alumínio e cobre subindo. No último mês é uma queda significativa no minério de ferro. Inclusive, a minério de ferro despencou mais 7% nas últimas horas no porto de Dalian, em China, repercutindo essa expectativa de que a economia internacional vai continuar desacelerando. Bom, para fechar aqui, presidente, como eu disse, bem breve, trouxe os principais expectativas da análise econômica em relação ao nível de atividade econômica do próximo mês, das próximas semanas, de modo geral. A gente viu, eu falei, foi uma das primeiras coisas que eu falei na apresentação de hoje, a economia brasileira praticamente desacelerou, parou no segundo semestre de 2023. A gente espera uma retomada dessa atividade econômica e espera um crescimento de 2,2% PIB para este ano de 2024. Menor do que 2023, menor do que 2022, mas ainda assim um crescimento que está bem acima do que era visto antes da pandemia, depois da recuperação da grave crise de 2022 e 2016. Esse crescimento deve ser impulsionado principalmente pela liberação do crédito. A gente tem uma melhora no ambiente de crédito no Brasil, sobretudo crédito direcionado com o FINEP, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, principalmente esforços do governo, que tem menos ferramentas do ponto de vista da política fiscal e deve usar bastante essa agenda de liberação de crédito para tentar fazer o nível de atividade um pouco mais forte, e isso é que deve dar o impulso. Em menor medida, a gente espera uma melhora no volume de investimento produtivo. Agora, este ponto específico é mais uma questão estatística, né? A gente está tão no fundo do poço
um investimento produtivo que qualquer impulso trará números melhores para a gente em 2024. A gente espera que os investimentos produtivos tenham um resultado melhor em 2024 e ajude neste crescimento de 2,2%. Lembrando, ou melhor, ressaltando aqui que a nossa expectativa antes do PIB de 2023 ser divulgada de um crescimento de 2,6% e ele caiu para 2,2% considerando os últimos dados conhecidos. Bom, embora estejamos ligeiramente céticos com relação ao otimismo inflacionário, é importante reconhecer que muitas empresas projetam inflação apenas ligeiramente acima da meta esse ano. Presidente, o que isso quer dizer? A análise econômica está projetando uma variação de 4,3% do IPCA para 2024. Repito, 4,3%. Essa é a nossa expectativa neste momento. Só que tem uma parte importante do mercado esperando uma inflação bem mais baixa, perto de 3,5% em 2024. Então existe um cenário bem mais otimista que o nosso. Nós procuramos não mexer nesse momento, justamente pelo nível de incerteza que a gente tem. Então a nossa expectativa é de uma variação de preço de 4,3% dentro dos limites da meta de inflação, mas o mercado tem sido mais otimista que a gente. Então para que vocês estejam conscientes de como o mercado está enxergando, está projetando a inflação para 2024. Bom, na Europa a economia deve permanecer estagnada ao longo de todo o ano de 2024. Dificilmente a gente vai ver uma performance boa dos países europeus e deve ver uma piora ainda maior da principal economia do bloco, que é a Alemanha, que já está em recessão técnica e os dados de 2024 que já são conhecidos mostram que a situação continua muito ruim por lá. A economia americana e a economia chinesa devem continuar crescendo no ritmo acima até do que o mercado está esperando. Já tem 2 anos que o mercado está falando, olha, os Estados Unidos vão entrar em crise, o juro está muito alto, eles vão desacelerar. Isso não acontece. Em algum momento eles vão perder o ritmo da atividade econômica. Só que isso deve acontecer de forma muito gradual. Tem um ponto de atenção, na data de hoje, se eu não estiver enganado, o Banco Central dos Estados Unidos está retirando aquela ajuda que eles concederam no ano passado, porque 4 bancos importantes quebraram no ano passado em função desse aumento da taxa de juros. Esse auxílio que o Banco Central americano havia concedido está sendo retirado neste momento. Então a gente está de olho em qualquer mudança nessa nossa análise, nós vamos comunicar a vocês na FIEG, mas por enquanto os sinais que nós recebemos até aqui, já estamos em março, é de que a economia americana continua muito forte, que esse processo de desaceleração vai se dar de forma muito lenta, muito gradual. E para fechar, a gente tem só um comportamento muito ruim da Argentina, os dados da balança comercial já mostram o impacto, quedas aí perto de 30% do volume exportado para a Argentina. Isso deve piorar ao longo de 2024, então é uma fonte de preocupação a mais. A economia argentina deve sofrer bastante ao longo dos próximos meses e o Brasil pode ser impactado, sobretudo diretamente para aquelas indústrias que vendem para os nossos vizinhos, porque o nível de reservas é muito baixo e a economia está desacelerando rapidamente. Isso deve impactar o Brasil direta e indiretamente nos próximos meses. Então essas são as nossas considerações, presidente. Estou à disposição para qualquer pergunta. Presidente, Aberta. É o Emílio, eu posso só me manifestar? Pois não, Emílio. Eu só quero parabenizar aí a análise econômica, na pessoa do André Galhardo e toda a sua equipe, que eles ficaram em primeiro lugar no ranking anual do Banco Central do Brasil para o mercado de trabalho. Então, tiveram a nota máxima, a nota acima de 9, e eu queria, André, te parabenizar e desejar que continue com esse sucesso aí. Poxa, Emílio, muito obrigado pelo carinho. A gente está trabalhando para entregar análises cada vez melhores para que vocês possam tomar decisões mais acertadas, cada vez mais acertadas. Muito bem, nosso presidente Ian. Presidente, o André, também parabenizar você pelo excelente trabalho, suas análises são fantásticas, te acompanho pelas redes sociais aí, sou seu fã. Agora, tenho só um detalhe aqui que eu fico, sabe assim, com a cachola pensando tal, não sei se o ambiente que eu estou convivendo está me deixando um pouco desanimado, mas quando eu vejo as perspectivas e vejo
a realidade do passado, às vezes, parece que não coincide com o que a gente está vivendo no dia a dia. Vamos dizer assim, sabe o balcão, a panificadora, a pequena indústria, enfim, você vê uma dificuldade tremenda, a falta de liquidez no mercado, você vê uma situação de desânimo. Eu vi você apontou os dados de uma pesquisa junto ao empresariado. Certas coisas, eu não sei, parece que não está refletindo com o momento atual. Eu não sei se é uma questão regional, se é uma questão local. Então, assim, eu fico muito feliz por ver esses dados, mas parece que, na realidade, eles não estão refletindo o atual cenário. Entendeu? Era isso, é mais uma dúvida. Será que, onde é que nós estamos errando aqui? Eu estou errando com a minha visão. Porque, de certa forma, a gente fica até um pouco reticente com o futuro, né? Não, ainda bem que você trouxe isso, porque a gente tem, eu falei um pouco da confiança da indústria, né? A confiança da indústria subiu muito desde outubro do ano passado. Isso são dados da FGV, são dados públicos, né? A gente tinha uma confiança geral que estava em 90,8 pontos. E o dado de fevereiro, que é o mais recente que a gente tem, tocou 97,4 pontos. Agora, tem uma coisa aí, né? Números abaixo de 100 são números que mostram falta de confiança no empresário. Então a gente melhorou muito, mas para dizer que o empresário brasileiro está confiante, ainda tem uma longa jornada. Então, olha, no comércio os dados estão andando bem de lado, o número geral é de 89,5%, enquanto que no setor de serviços, 94,2%. A confiança do consumidor está abaixo de 90 pontos. E a confiança da construção subiu também bastante ao longo dos últimos meses, mas também está abaixo de 100%. Então, foi muito bom você trazer, porque, de fato, nós estamos diante de um cenário cheio de incertezas. E isso é capturado por esta pesquisa. A gente tem visto uma melhora, mas para dizer que o empresário industrial, dos serviços, da construção, do comércio estão confiantes, não dá para dizer isso aí. Houve uma melhora, mas a gente ainda tem que caminhar bastante até que de fato se concretize um cenário em que dá para a gente dizer que o empresário brasileiro está confiante. Acho que a gente está no caminho, mas essa percepção na ponta, ali no dia a dia, de que a coisa não está tão bem, esses números inclusive mostram isso, que para chegar nesse estágio de uma situação mais aprazível, a gente ainda tem que caminhar um pouco. Ok, mais alguma colocação? Vai querer falar aí, Thaís? Presidente, vou só para reforçar um pouquinho, até... Não. Então, peraí, só encerrar esse assunto aí. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Não tendo... André, muito obrigado aí por mais essa análise aí. Estamos acompanhando, você vê que está cheio de fãs aqui, né? Então, pode montar o fã-clube aqui, que só na FIEC você vai ter já um punhado. Tá? Muito obrigado aí para vocês e para o pessoal da análise econômica. Eu fico muito feliz, obrigado pelo carinho de todos, estamos trabalhando para ser cada vez melhor para vocês. Um abraço. Outro. Thaís, pois não. Obrigado, presidente. Só para fazer um convite, né, e falar um pouquinho da Expo Indy, que vocês receberam aí um folder da nossa feira, que vai acontecer em outubro, e eu reforço um pedido da última reunião, que é da indicação de vocês, né, de empresas para participarem, para serem expositores da Expo Indy. Né? Então, a Poliana está organizando, a gente marca para conversar com vocês passarem essas indicações, porque essa feira só vai ser possível e vai ter esse sucesso se vocês indicarem quem são os fornecedores fortes do segmento de vocês. E o outro, presidente, é convidar que na próxima sexta-feira a gente vai fazer uma cesta empresarial aqui com um super convidado de peso. A gente vai falar, é uma pauta da Arena FIEG Jovem, que a gente vai falar sobre sucessão familiar. E aí a gente vai trazer o seu Néstor para contar um pouquinho da história dele, né, de sucessão. Então, quero convidar vocês, se vocês também tiverem algum jovem, né, das indústrias, do segmento de vocês, para indicar, para participar da FIEG Jovem, podem convidar para esse almoço, que vai ser maravilhoso com a presença aí do seu Néstor. Obrigado, presidente. Obrigado, fiquei sabendo agora também do seu Néstor. O senhor vem também participar, para o senhor ouvir um pouquinho da história, como é que foi. Venha desmentir, porque ele conta uma história que, né, largou o pepino para mim, foi embora e falou, está entregue aí, se vira aí. Ele fala que confiou na minha capacidade. Presidente, e para o Sérgio.
Oi, pois não, Zé Divino. Aqui, estou aqui. Presidente, falando da Expo Indy aqui, nosso evento, a Contex, é daqui 40 dias, 23 a 26 de abril, e eu disponibilizei, falei com a Poliana, e estou te participando em um stand lá para a Expo Indy. Por quê? Porque vai vir fornecedores do Brasil inteiro e que sirva também para agosto ser patrocinado ou participar da feira. Então está aberto um stand para a Expo Indy lá, tá bom? Não, muito legal, viu, Thaís? Vamos ver isso daí para nós colocarmos. Obrigado aí, Zé Divino. Essa feira, gente, é uma feira importante. É uma feira que nós temos que pegar o pessoal entender que ele não vai mostrar máquina de empacotar só para a área de química, de cosmético, não. Ele vai ter a indústria de alimentação, vai ter tudo mais. A rodada de negócio é muito importante. Rodada de negócios constituem umas mesas que as grandes empresas montam para atender os fornecedores. Então, quem está expondo na feira, então, por exemplo, o Marcelo, a indústria dele vai expor na feira, ela vai ver lá quem são as rodadas de negócio, fala, não, eu quero falar com o pessoal da Caramuru, quero falar com o pessoal daqui e dali. Então, essas empresas vão montar essas redes e, agendando, os compradores vão estar recebendo os vendedores que expõem na feira. Então, é uma coisa que é muito interessante. Aí vai para todas as áreas. Então, na parte de informática, na parte de uma maneira geral, é bom convidar, porque pega todo o exposto. Não é uma feira de ir lá, acabou buscar sacolinha, é uma feira que é só direcionada, ela tem direcionada para as pessoas que têm interesse da indústria, das escolas, então, quer dizer, são coisas que vão trazer um público interessante para aquelas indústrias. Eu lembro quando eu fazia a Fatia, que era a feira da alimentação, ela tinha um público muito interessante e os expositores sempre se repetiam, porque todos os anos eles tinham bons resultados. Então, você tem uma Bosch, você tem uma Fabrinho, você tem pessoas na área de mineração, você tem todas as áreas. Então, acho que é importante nós olharmos a área moveleira também. O Nicolas, tem as empresas que servem para a área moveleira, mas que elas atuam para outras empresas. Então, tem o pessoal de açúcar, de álcool, todos vão ser convidados e vão visitar a feira. Então, os fornecedores vão estar organizados dessa forma. Vamos lá, beleza. Presidente, e a nossa feira? Hoje eu tive a informação que está 100% fechado. Ano passado foi um sucesso e, graças a Deus, está 100% fechado. Muito bem, então, vamos aproveitar essa oportunidade. Né? Parabéns, parabéns. Foi um sucesso, realmente, a feira. As feiras de moda têm sido boas. Da Dilson também foi joia. Ok. Bem, gente, muito obrigado por todos vocês, obrigado pela presença. Estamos aí à disposição e vamos em frente aí, se Deus quiser. Vamos estar recebendo a área para a construção de uma nova escola lá em Lusiânia, agora dia... Que dia? Dia 1º de abril? Pô, duro isso aí lá no dia 1º de abril, falar que vai construir uma escola. Vai sair piada, né? Vai sair piada. Mas é isso mesmo, 1º de abril. É isso aí. Tá joia, gente. Um grande abraço a todos.